É mais fácil um piloto de Fórmula 1, que tá acostumado com a Fórmula 1, ir pra Stock Car e performar bem, do que um piloto de Stock Car que está acostumado com a Stock Car ir pra Fórmula 1 e performar bem, entendeu? É Concordo com muito você. mais difícil pro piloto de Stock Car se adaptar a um carro de Fórmula 1 do que o contrário. Olá, pilotos europeus são uma farsa? Por que a gente tá trazendo essa pergunta com a musiquinha do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA aí? Porque é o seguinte, né? Depois que o Flamengo ganhou do Chelsea 3-1 e o Botafogo ganhou do PSG de 1-0, né, surgiu o questionamento que é o seguinte, a Europa é uma farsa. Sim, exatamente. Né? Pelo menos no futebol surgiu Sim. esse questionamento. Mas surgiu esse questionamento também no mundo da Fórmula 1. Uhum. Se a Europa é uma farsa no mundo do futebol, por que não seria no mundo da Fórmula 1? Exatamente. E a gente trouxe aí esse tweet, você consegue ler aí pra gente? Eu chegando, é um tweet do Chris da Red Bull, né? Eu chegando para argumentar que o automobilismo europeu também é uma farsa e que o Verstappen não ganharia a Stock Car. Então, aí fica o questionamento, será que o Verstappen ganharia a Stock Car? Ou será que campeões da Stock Car ganhariam na Fórmula 1? Uhum. Não sei, né? Não sei. Porque teve também esse outro tweet Aí aqui, vai ficar difícil de ler. que aconteceu logo em sequência, mas tá tudo bem, porque eu tenho o print aqui, senhor Rafael. Porque é o seguinte, os pilotos foram na premiere do filme da Fórmula 1, e aí o blog da Fórmula 1, né? Nossos amigos do blog Fórmula 1 postaram ali uma legenda escrita: os melhores pilotos do mundo, Uhum. né? Que era uma foto ali de vários pilotos da Fórmula 1 arrumados pra ver o filme ali, né? E aí o corintiano romântico rebateu essa afirmação Sim. dizendo o seguinte: com todo respeito, ninguém da foto tá entre os 10 melhores pilotos do mundo. Alguns são realmente bons, dá até pra cogitar colocar num top 20. Entre parênteses, tô sendo bonzinho. Agora, já falar que são os melhores do mundo é muito exagero. Tem hora que essa. Ah, ele ofendeu gratuitamente a página aqui que não precisava, que são nossos amigos aqui, como eu falei. Mas é o seguinte: nessa foto aí, não dá pra vocês verem, mas eu até trouxe a foto aqui, ó, pra gente dar um zoom. Completa. Acho que o melhor piloto dessa foto aí é o Charles Leclerc, né? Porque o Hamilton não tá na foto, o Verstappen não tá na foto, o Alonso não tá na foto, então, basicamente aí, talvez o melhor piloto dessa foto seja o Charles Leclerc mesmo. Os principais pilotos da Fórmula 1 não estão. Sim. Mas só pra vocês verem aí e tirarem suas próprias conclusões. E aí a gente trouxe aí algumas questões, né? Porque, por exemplo, a gente teve já pilotos da Fórmula 1 disputando na Stock Car. Uhum. Tem o Rubens Barrichello, que Nosso amigo pessoal. nosso amigo pessoal, Exato. inclusive foi campeão 2 vezes Uhum. já da Stock Car, né? Temos também Felipe Massa, Sim. né? Que também ex-piloto da Fórmula 1, que foi pra Stock Car, mas ele não conseguiu ser campeão, pelo menos ainda, né? Então, a pergunta que fica senhor Rafael, esses pilotos claramente não sobraram na Stock Car depois de saírem da Fórmula 1. Claro, eles foram num outro estágio de carreira e tudo mais, mas eles não sobraram na Stock Car. Você acha que a distância entre Fórmula 1 e Stock Car, por exemplo, é muito grande? Não sou muito aí de ficar pagando pau pra europeu, mas nesse caso obviamente, como você bem disse aí, são caras que chegaram já na Stock Car com uma idade muito avançada até, né? O Rubens tem uns 50 anos, deve ter, né? Não sei. Mas enfim, são caras que obviamente estão longe do auge, e não necessariamente estão ali. E mesmo que eles fossem no auge, eles poderiam chegar no auge lá e perder a Stock Car, porque é uma categoria diferente da Fórmula 1 que eles estavam habituados. É um outro tipo de carro, são outros circuitos, é uma outra maneira de você correr, de você lidar. Então, assim, É quase outro esporte, né? É basicamente um outro esporte, Apesar de ser exato. automobilismo, é quase outro esporte. Mas aí, por exemplo, aí a gente vê o Verstappen testando carro de endurance e fazendo tempo absurdo, entendeu? Sim. Então isso me leva a crer que alguns pilotos da Fórmula 1, de fato, em qualquer carro que você colocar eles vão ser muito bons. Render, sim. Mas, realmente, por exemplo, esses daqui da foto, tirando, pra mim, de verdade, tirando, sei lá, o Leclerc, eu não tenho tanta certeza, assim, de que qualquer um aí vai ser muito melhor do que os outros em uma categoria específica, entendeu? Uhum. Tipo, se você botar eles numa NASCAR da vida, se Sim. você botar eles numa Fórmula Indy, assim, eu até acho que seriam competitivos, mas não necessariamente seriam muito melhores, assim. Sei lá, talvez o Carlos Sainz, que é um cara que mostrou ter uma adaptação tem o ali Norris também fácil ali. a carros. Tem o Lando Norris, tem o Pierre Gasly também, um bom piloto é o Alex Albon. Hülkenberg. Hülkenberg, né? Mas enfim, eu não sei até que ponto, assim. Mas aí fica um outro questionamento, por exemplo. Tem aqui, ó, a gente trouxe aqui a foto do Gabriel Casagrande. Uhum. Gabriel Casagrande foi campeão várias vezes da Stock Car já.
ele é um cara que fez a carreira dele dentro da Stock Car. Acho que um cara desse dentro da Fórmula 1, num carro minimamente aceitável, ele não necessariamente um carro campeão, mas um carro minimamente competitivo, você acha que ele faria alguma coisa? Dentro de uma Williams, você acha que o Gabriel Casagrande faria alguma coisa? Honestamente, acho que não. É? Acho que não, eu acho que não. Tipo assim, eu também não, né, não vou falar que eu sou um fã assíduo aí da Stock Car, que eu acompanho muito, muito perto, por exemplo, a carreira do próprio Gabriel. Mas eu acho que não, porque é isso que a gente falou, é praticamente um outro esporte. Talvez esse cara, em uma Porsche Cup, Uma NASCAR. uma NASCAR, coisas, categorias similares à Stock Car, poderia fazer algo interessante, mas é isso. Correr em carros como esse são uma coisa, correr em monoposto como Fórmula Indy, Fórmula 1, Fórmula E, são coisas diferentes. Então, eu acho que não, honestamente. É a mesma coisa. Quer um exemplo bom aqui? Vai lá. O atleta Falcão, do futsal. É. Ele é Que ele muito até bom no tentou futsal. ir pro campo uma época, etc. E ele poderia ser bom no campo, mas ele não ia ser o melhor do mundo no campo como ele era no futsal, tá ligado? De E eu fato. acho que faz parte. A mesma coisa que talvez se você pegar o Cristiano Ronaldo e pôr no futsal, talvez ele seja apenas um jogador comum. E eu acho que comparar Fórmula 1 com Stock Car, com Porsche Cup e esse tipo de coisa, eu acho que é a mesma coisa. Mesmo que seja algo muito parecido, são mundos à parte ali um do outro. Então, exatamente. Eu até acho que existe uma questão que, assim, eu acho que é mais fácil que um piloto de Fórmula 1 performe num carro de Stock Car do que um piloto de Stock Car performe num carro de Fórmula 1. Pera, o quê? Eu acho que é mais fácil. Veja bem, hot take. Vai. Hot take. É mais fácil um piloto de Fórmula 1 que tá acostumado com a Fórmula 1 ir pra Stock Car e performar bem do que um piloto de Stock Car que está acostumado com a Stock Car ir pra Fórmula 1 e performar bem. Entendeu? Concordo É com muito você. mais difícil pro piloto de Stock Car se adaptar a um carro de Fórmula 1 do que o contrário. E aí, não necessariamente significa que um piloto é melhor do que o outro ou não, né? Mas significa que o carro de Fórmula 1 ele é mais específico e é mais difícil de se adaptar. Sim. Então, tipo, pô, não significa que não tem bons pilotos na Stock Car. Não significa que se você não pegar pilotos da Stock Car, por exemplo, e botar eles pra fazerem as categorias de base ali, bonitinho, e chegar na Fórmula 1 um dia, não significa que eles não poderiam ser bons pilotos ou ter feitos dentro da Fórmula 1. Mas significa que depois ali que você já tá acostumado, depois de um certo período de carreira, seria mais difícil fazer a transição, né? E aí Sim, eu acho eu acho que que faz sentido. um carro de Fórmula 1 é mais específico ali, então é mais fácil que um piloto de Fórmula 1 que pilota algo que é muito específico consiga se adaptar a outras coisas menos específicas do que o contrário. Posso dar um hot take em cima do seu hot take? Por favor. Mandei. O nosso amigo ali, o corintiano romântico, que disse que nenhum dos pilotos da foto lá estariam no top 10 de melhores pilotos do mundo, eu até discordo. Eu acho que um Leclerc hoje provavelmente está entre os 10 melhores pilotos do Sim. mundo. Mas eu acho que, de fato, muitos ali não estão. E eu acho que é um ponto interessante. Tipo assim, A Fórmula 1 deixou de ser Não, o Eldorado? não, eu acho que não. Eu acho que se a gente pudesse atribuir uma nota de 0 a 10 a todos os pilotos do mundo, de todas as categorias do mundo, talvez o top 10 não fosse formado apenas por pilotos de Fórmula 1. Porém, o nível médio da Fórmula 1 seria mais alto do que de todas as outras categorias. Ah, O sim. piloto Isso ruim da sim. Stock Car é ridiculamente pior do que o piloto ruim. Porque a gente pega o grid da Fórmula 1, quem que é ruim do grid atual? Um cara que a gente olha e fala assim, não, esse cara, ele destoa, ele não deveria estar aqui. Hoje não tem. Não tem. Ano passado exato. até tinha. Você podia pegar um Logan Sargent, Uhum. você podia pegar um Latifi anos atrás, você podia pegar um Mazepin. Mas hoje mesmo, você não olha e fala, não, esse cara é muito longe do resto. Sim, até o Lance Stroll, que é um cara que é muito humilhado aí, normalmente por rede social, a gente olha e, obviamente, tem críticas a ele, mas ele não é um cara ruim tecnicamente. Não, tá longe de ser Ele o não é um pior bárbaro, da categoria. exatamente. Acho que o pior piloto da Fórmula 1 hoje é o Liam Lawson, Talvez seja. né? E é um seja. cara que, pô, teve seus momentos em Super Fórmula. Sim, até de DTM, acho que ele correu também. Então. Então, assim, eu acho que o nível médio da Fórmula 1 ainda é muito alto, porque é isso, eu acho que na Fórmula 1 não tem piloto ruim. Se a gente pegar o grid da NASCAR, a gente provavelmente vai apontar alguns que sejam abaixo da Indy, da Fórmula E, de qualquer outra categoria. Eu acho que a Fórmula 1 segue sendo o ápice do automobilismo. Até porque tem menos vaga também, né? Também, obviamente, Isso sim. contribui. É igual o carrinho do McDonald's que a gente tava falando. Exatamente. É a lei da oferta e da demanda. Obviamente, tipo assim, tem pouca oferta pra piloto de Fórmula 1, então é difícil estar lá. Uhum. Então, claro que eventualmente acontece de um cara pagar o assento dele e tá lá sem merecer. Eventualmente acontece de pessoas não tão boas chegarem no topo ali também. Mas nunca é, tipo, sei lá, mais do que 2, mais do que 3 ali. Sim. E em momentos não são nenhum,
Né? Tipo, agora, Exatamente, não tem nenhum piloto Sim. muito ruim, você tem toda a razão. O piloto ruim da NASCAR é muito ruim. Uhum. O piloto ruim da Fórmula 1 não é tão ruim assim. Exatamente. Então é isso. Eu acho que talvez aí até um top 10 de pilotos no mundo atualmente não seja formado apenas por pilotos da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 pra mim segue sendo o ápice do automobilismo porque o nível médio é muito alto. O cara ruim da Fórmula 1 segue sendo melhor que, sei lá, quantos por cento do resto dos pilotos do mundo. Então, acho que é meio que até insuperável. Eu não acho que existe um universo daqui pra frente que a Fórmula 1 não seja o ápice do automobilismo. Por exemplo. Eu acho que sempre vai ser. Não, sempre vai ser. É. Inclusive, eu vou trazer uma reflexão aqui. Hum. Convido vocês para uma reflexão importante, que é o seguinte: vamos pegar o pior piloto da Fórmula 1. Aí vocês podem discordar de mim se é o Liam Lawson ou não, mas eu vou colocar aqui que o Liam Lawson seja o pior piloto da Fórmula 1 hoje. Você pega o Liam Lawson e coloca ele na Stock Car, por exemplo. Que posição Vamos que ele falar de chega? nível técnico? Vamos falar de nível técnico. Que posição que o Liam Lawson chega no final do ano dentro da Stock Car? Eu não sei. Talvez até ele não ganhe, eu acho. Eu acho que provavelmente ele não ganha. Mas ele poderia chegar numa boa posição, dependendo do carro, da equipe, evidentemente. Né? Agora, você pega o pior piloto da Stock Car e você coloca na Fórmula 1, que posição que ele chega? Você sabe já. É a última. Então, tipo assim, claro, depende da equipe, depende do carro também, evidentemente. Mas assim, a gente viu a própria experiência do Liam Lawson dentro do carro da Red Bull, que ele tava lá classificando em P20. Então, nada me leva a crer que o pior piloto da Stock Car, dentro do carro da Red Bull, por exemplo, classificaria fora do P20. Sim. Né? O pior piloto da Stock Car, não tô falando do melhor. O pior. Aí você pode pegar outras categorias também. O pior piloto da Fórmula Indy, pra mim, a mesma coisa. Mas o pior piloto da Fórmula 1 na Fórmula Indy, não faria feio. A gente tem até um case recente aí que é do Grosjean, né? É. Que, tipo assim, eu nem acho que também era um cara que era muito achado de bagre. E particularmente eu não achava que ele era Ele era um bagre. cara rápido, Ele mas era um cara que afobado. Exatamente, é. Mas, por exemplo, ele era um cara que ficou na Fórmula 1 por muito tempo. E por muito tempo na parte de baixo do grid. E ele chegou na Fórmula Indy, ele até não brigou por título, ele não venceu o título, mas era um cara que constantemente você via ele brigando por vitórias, conquistando pódio, etc. Isso que gera Romain Grosjean muito nesse estágio de carreira, que ele já era um cara mais velho, Sim. já era um cara pós-acidente dele de 2020, que foi algo muito grave também. E ainda assim você viu que ele, fora aliás, na Fórmula Indy, conseguiu competir. Então acho que, de fato, é isso. O nível médio da Fórmula 1 segue sendo muito alto aí pras outras categorias. É, de fato. Eu acho que é por aí. Mas enfim, comentem aí as opiniões de vocês. Eu quero saber o que vocês acham aí dessa história toda. E se realmente a Europa é uma farsa também no automobilismo, não apenas no futebol, né? Olha lá, o Frederico falando que o piloto ruim da Fórmula 1 ganha corrida em outras categorias. De fato, ganha. Olha lá. Nick De Vries, campeão mundial da Fórmula E. Nick De Vries, campeão da Fórmula E, exato. Graziella falando aqui, ó. Ericsson saiu da Fórmula 1 e venceu Indy 500, né? Só essa frase já diz muito. Já diz muito, a Indy 500 que é o evento mais nobre da Fórmula Indy, né? É, sim. Então ganhar não é qualquer besteira, não. Pouca coisa. E você falou do Nick De Vries, a gente não precisa nem pegar o Nick De Vries, porque dá pra falar, tipo, porque a categoria tava começando, porque o Nick De Vries ganhou numa temporada que muita gente podia ter ganhado e tudo mais. Beleza, pode até dizer isso. Mas às vezes a categoria de fato é feita para ser mais competitiva e aí isso acaba permitindo que qualquer piloto ganhe, até pilotos que não são tão bons, né? O Lucas de Graça ganhou, por exemplo. Apesar de que zoeiras à parte, porque ele como pessoa é bem questionável, ele não é um mau piloto. Não, de fato não pra ser honesto. Sim. Mas, por exemplo, o Pascal Wehrlein ganhou a Fórmula E também, não ganhou? Não tô enganado? Não sei se ele chegou a ganhar. Não sei se ele chegou a ganhar, mas eu lembro que ele tava na briga, mas eu não lembro se ele ganha. Ele ganha corridas, ele briga pelo título. Tipo assim, na Fórmula 1 foi um cara que passou batido. Sim. Entendeu? Então, tipo, enfim, né? Ó, o Pedro Gomes, traz Nikita Mazepin pra correr o campeonato de drift. Ia ser campeão fácil. Não é campeão fácil porque o Fiuk, exatamente. Ia perder pro Já Fiuk. tem um leão dessa categoria aqui. Pois é. Ó, o Frederico tá falando aqui que nessa história de comparação aí que a gente trouxe até o exemplo do Falcão, ele falou, ó, o Falcão já jogou no campo pelo São Paulo, não aguentava 30 minutos de jogo, já tava morrendo dentro de campo. Mas eu trouxe ele justamente porque ele teve aí uma amostra que foi uma amostra muito curta até, porque ele brigou com o Leão depois, etc. Mas era um cara que, tipo assim, a gente sabia já que mesmo que ele tivesse nível pra ser profissional no São Paulo, por exemplo, ele não ia ser o colosso que ele era no futsal. Não ia. Pedro Torres falando aqui, ó, Rubens é um dinossauro muito veloz e ainda tem que contar carro por carro, carro pra carro muito diferente do que reclamar de um campo ruim de futebol. Quê? Entendi nada que o Pedro falou, entendeu?
E ainda tem que encontrar carro pra carro muito diferente do que reclamar de um campo confesso ruim. que eu não entendi Eu acho que talvez ele tá fazendo um paralelo aí de que reclamar de campo ruim é o equivalente a reclamar de um carro ruim, entendeu? Tipo isso. Talvez seja isso. Entendi, ok. Ó lá, Rubens tá com 53 anos. É ano, hein? Então, exatamente. Com todo Mas é um cara respeito aí. que anda bem ainda. Com todo respeito ao nosso amigo Sim. pessoal, é ano, né? Ana Andrade falando que essa roupa do Leclerc é muito feia. A gente fez um react de Não é feia. esses outfits aí e eu concordo com a Ana, eu achei feio. Vai sair Achei hoje. feio. Eu vou postar hoje esse react. Hoje, ok, tá bom. Postar hoje esse react, ó. O Ezra Vilar falando com o nosso amigo pessoal até ser exposto no chat e ter cortado relações com podcasters, o quê? Tá falando do Rubens? Eu acho que é, mas não, não. o Rubens é nosso grande amigo. Exatamente, Ele nunca tratou a gente mal. Sim, é. Não, o Rubens jamais faria isso. Mas se o chat souber de um dia que ele tenha tratado mal aí, pode expor pra gente. Pode expor pra gente. A gente gostaria de saber, apesar de novo, achar muito improvável. Muito improvável, ele jamais faria isso. Até porque ele mora aqui perto. Não. Ataque ele vai dizer pra você onde ele mora. Mas, enfim. O que tu tá rindo aí? Ontem eu vi a foto da Marina Rui Barbosa, com um novo visual. E, cara, parece a... Fica aí a informação. É isso que o nosso chat discute enquanto a gente tá falando aqui. De Fórmula 1. A gente tá tentando falar de Fórmula 1 aqui, Sim. mas tá aí. É porque ela tá loira agora. Tá. Né? Ela era ruiva, ela virou loira. Sim. Mas não foi ontem que ela fez, faz mal tempo. Não, mas ele viu a foto ontem. Ok, perfeito. Enfim. Tá aí, comentem as opiniões de vocês sobre a Marina Rui Barbosa. Perfeito. E sobre pilotos de Fórmula 1 dentro da Stock Car e vice-versa. Marina Rui Barbosa que já fez uma hot lap. Quer dizer, ela não fez, né? Ela estava no carro com o Huckenberg que fez uma hot lap. Com o Huckenberg? GP do Brasil, É sério? Sim, Foi um GP que eu fui. 2018, acho que foi. Que aleatório. O Huckenberg deu uma volta. Era uma volta com ela, uma volta com o Bruno Galhaço e uma volta com a cantora Anitta. Fica aí a informação, Você tá vendo como... Cheguei com uma porrada de informação. Caralho, agora. você chegou com palmas. Não, você merece palmas agora que você trouxe uma informação incrível, cara. Incrível. Tá vendo? Nosso chat tava o tempo todo relacionando com Fórmula 1 e a gente não sabia. Perfeitamente, verdade. Entendeu? Sim. Olha lá, impressionante, pô. Aqui tem muito, nesse canal tem muita informação. Eu duvido que vocês achem outro canal com esse nível de informação. Exato.